Fala, Fenômeno! Beleza? Bom domingo a todos vocês. Se é que é possível, né, galera? Desejar um bom domingo depois de mais uma partida que o Clube do Remo não vence no Campeonato Brasileiro. Para variar, ontem o Clube do Remo perdeu no Bainão lotado, né? Não dava ali mais nenhuma viva alma e o Clube do Remo foi derrotado, quebrando um tabu. Um tabu do Cruzeiro nunca ter vencido o Clube do Remo dentro de Belém do Pará. Ofensas, discussões, a assessoria de comunicação do Remo entrou em jogo, torcedor totalmente revoltado e muita coisa negativa para a gente falar, até porque o Remo na Série A não combina, né, com coisas positivas, infelizmente. Deixa o like para nós, vai se inscrevendo no canal, estamos chegando a 30 mil, quando chegar a 30 mil, não esqueci da minha promessa, 2 camisas oficiais do Clube do Remo para vocês. Siga a gente aqui, ó, @tnd.cr33, que é o nosso Instagram, no qual daqui a pouco eu vou postar um vídeo lá, assim também como no TikTok, @tudo nosso, nada deles. Bom, galera, ontem após a partida, né, eu não estava em casa, a gente fez uma live do celular, a imagem não estava tão boa, o áudio ok, 33 minutos de live ali, né, agradecer o pessoal que esteve conosco lá, mais de 5 mil visualizações. Bom, vamos lá. Falei ontem no pré-jogo, lá no canal do meu amigo Patrick do Cruzeiro Querido, e falei durante a semana para vocês que o Remo não poderia negociar nem sequer o empate. Para quem não pode negociar o empate, logicamente não poderia perder a partida. Aconteceu o pior, né? O pior do que poderia acontecer, que era a derrota. Se o Léo Condé disse em entrevista passada que restariam 4 jogos em casa para ganhar as 4, para fazer 12 com 8, 20, uma já se foi para o ralo. Remo perdeu para o Cruzeiro com 3 desfalques. Seu principal jogador, um dos principais jogadores do Brasil, Matheus, meio-campo, Wagner, lateral direito, né? E o seu zagueiro. O problema, desde o início do campeonato, vem sendo o Remo perder as partidas. O Remo vem perdendo as partidas, às vezes jogando bem, às vezes jogando razoavelmente. Só que ontem o Remo não jogou absolutamente nada. Pior partida do Clube do Remo dentro de casa. Abre aspas, aquela partida pro Fluminense ali, numa troca de comando entre o Osório e o Léo Condé, que é até aceitável, até pelo time que o Fluminense tem e o momento que o Remo vivia. Porém, bem, eu sempre falei aqui que para mim jogar no Bainão não traz vantagem alguma. Sempre falei, o Remo não ganhou nada no Bainão, a não ser uma Copa Verde. As grandes conquistas e acessos do Remo foram no Mangueirão. Mais uma vez eu estava certo. Jogar no Bainão tudo bem, que não foi forçado, não foi escolhido. Na verdade não foi escolhido, né? Foi forçado pelo show do Guns N' Roses ontem no Mangueirão. Então ficava aquela ideia que o Remo poderia utilizar o Bainão para tentar tirar proveito. Não tirou nada. O Remo fez a sua pior partida no Campeonato Brasileiro. Um time apático em campo, um time sem estrutura tática, um time sem preparo nenhum psicológico, nem pareceu que tinha ganho do Bahia na Copa do Brasil. E é um time que oscila muito, inclusive oscila mais para baixo do que para cima, tanto prova que em 13 jogos, pessoal, 13 jogos na Série A, o nosso Leão Azul Paraense ganhou um do Bahia por 4-1, desde lá não ganhou mais. O Remo agonia na zona de rebaixamento, deve ser o lanterna a qualquer momento, porque a Chapecoense tem 2 jogos a menos que o Remo, basta empatar um que o Remo vai para a lanterna da competição. Eu falo aqui para vocês que o Remo só escapa do rebaixamento pelo milagre. O milagre já é difícil de acontecer, e esse milagre está ficando cada vez mais distante do Remo. Cada vez mais ele está ficando inimigo do clube do Remo. Na verdade, o Remo está ficando inimigo do milagre, né? O Remo está afastando qualquer possibilidade de permanecer na Série A. Eu não vou dizer aqui para vocês que o Remo está rebaixado 100%, porque matematicamente existe a chance e é muito fácil de fazer a conta. Restam 25 partidas, o Remo tem que ganhar 12. 3 vezes 12, 36, com 8 pontos, que o Remo tem 44. Acho que 44 conseguiria escapar pela fragilidade que está o Campeonato Brasileiro da Série A. Uma coisa é ter possibilidade, outra coisa é correr atrás para conseguir essa possibilidade. O Remo, 13 jogos, galera, ganhou um. Como é que um time vai fazer 25 partidas e ganhar metade, 12? Como? Até é só ganhar, né? Só ganhar. Na teoria é fácil, é só ganhar. O problema é que na prática são 11 contra 11. O Remo, até chover numa olhada que eu vou falar, não tem planejamento. O Remo, ó, um dentro de campo em alguns momentos. A situação do Remo ela é tão crítica,
tá? O Remo tá muito próximo de ser rebaixado. Essa é a grande verdade. Eu não vou dizer que tá, porque o Remo acontece alguns milagres sim, como foi na Série C 2024. O ano passado também o Remo acabou subindo. Nem tanto milagre como foi em 2024. Porém, se a gente for parar para pensar, olhem o que eu vou dizer para vocês e é muito sério. Muito sério. O Remo ontem não tinha meio campo ofensivo. Jogou com 3 volantes, inclusive a escolha errada entre Zé Ricardo e Pico, que eu vou falar um pouco mais para frente. Esse vídeo talvez fique um pouco mais longo. Mas é importante vocês observarem e analisarem esse vídeo até o final. E podem digitar embaixo se achar que eu estou errado na minha análise. Que é sempre feita de forma mais fria. E ontem o Remo não tinha meio campo de criação, galera. Ah, o Vitor Bueno se bateu, o David Braga também. Pô, tu quer disputar uma Série A com apenas 2 meio-campos no teu elenco? Ontem o Jadson entrou para ser o camisa 10 do Remo. Isso é de um absurdo. Isso é de uma falta de competência, de um desrespeito ao torcedor que ontem lotou o Bainão e lota todos os jogos do Remo em Belém. Remo na lanterna ou não, na zona ou não. Se bem que o Remo não saiu da zona, né, em nenhum momento. O máximo que teve foi em 16º ali, né? A primeira rodada. Quem dera que acabasse ali o campeonato. Ontem o Remo teve João Pedro em campo para tentar empatar a partida. O João Pedro, que já estava esquecido pelas bandas do Bainão, voltou ontem e errou um gol ele à trave sem goleiro. Na pequena área, na linha, ele conseguiu cabecear para fora. Aí, com isso que eu vim a falar para vocês, os dois principais funções no campo é o meio-campo e o atacante. O Jadson é um e o João Pedro é o outro no ataque. Como vamos ganhar 12 jogos com isso? Ah, Theo, vai ter a parada para a Copa do Mundo daqui a 5 rodadas. Vão restar 20 jogos só. De 20 o Remo vai ter que ganhar 12? Se em 13 ganhou uma e 25 não ganhar nenhuma daqui para a parada da Copa do Mundo. E não quer dizer que a parada da Copa do Mundo o Remo vai se ajeitar. Vai contratar, vai dar tudo certo. A diretoria do Remo, ela tá muito perdida, ela não sabe o que fazer. Na verdade, eu acho assim, a diretoria do Remo já aceitou a queda e vai tentar pegar o máximo de dinheiro aí pro ano que vem. O CT não começou as obras, o Remo não tem a mínima estrutura para disputar uma Série A. Né? O Remo está servindo de chacota para o Brasil afora, em algumas questões de forma errada, errônea, e de outras formas certas, pela falta de estrutura e pelo presidente e cúpula que nós temos. Vou dar alguns exemplos aqui. Ontem o treinador do Cruzeiro veio falar que o gramado do Bainão parecia gramado de jardim. Bom, vamos lá. O cara lá da puta que pariu. O time dele, com todo respeito, tenho muito respeito pelo Cruzeiro, o time dele não tem nem estádio pra jogar. Qual é o estádio do Cruzeiro, galera? Me digam nos comentários aí. A torcida do Cruzeiro não deve nem ficar com raiva de mim, porque eu sou muito sincero no que eu tô falando. Qual é o estádio do Cruzeiro? Aí o cara vem lá da puta que pariu, lá da Europa, pra falar mal do Bainão, porque o gramado parece de jardim. O gramado do Bainão ontem tava muito bom, por sinal. Muito bom, inclusive até melhor que o Mangueirão. Aí o cara vem lá da puta que pariu falar merda daqui. Se ele falasse outra coisa do time, da falta de organização da diretoria, ia até aceitar. Que é verdade. Agora, o cara falar do gramado. Ah, isso aqui não é uma cortina de fumaça para a derrota do Remo, até porque eu suporto isso. O Remo mereceu perder, o Remo fez uma partida bizonha. O Cruzeiro foi mais time que o Remo o jogo todo. O Remo deu 2 chutes no gol, meus amigos. Um do Aleph Manga na rede. Na verdade, só foi um chute, né? Só um chute. O outro foi para fora do atacante cracaço do Remo chamado João Pedro. Nisso aí eu discordo das críticas infundadas do treinador do Cruzeiro, que poderia ter saído daqui, né? Como homem, mas saiu como moleque. Imagine se perde. Ia querer dar porrada no Tonhão, né? Na torcida. Falando em porrada na torcida, falando em porrada no Tonhão. E aí a gente parte para uma coisa que eu venho falando há tempos, que o Remo é uma bagunça. Cara, um jogador. Vamos lá. Eu vou até me aproximar mais da câmera, que eu preciso falar isso.
Eu coloquei na capa aí 3 personalidades míticas do Clube do Remo. 3 caras exemplares que ganharam tudo pelo Remo. Tassano, Léo Condé e Panagiotti. Vou começar pelo Tassano. O Tassano vem ali na descida do tobogã da 25 e manda Cotoco e o torcedor para PQP. Vocês viram como o Remo é uma bagunça? Olha lá, olha lá, olha lá. Se o Rangel fizesse isso, já estaria errado. Digo Rangel porque é ídolo. Imagine o Tassano. O Tassano. Tassano. Uma contratação merda do Braz, mais uma, que o Braz só contratou jogador escroto, 90% de jogador escroto pro Remo, e saiu fora depois como covarde para ser candidato a deputado federal lá no Rio de Janeiro. Abandonou o Remo aí, mais um que veio para cá, né? Para ganhar engajamento, ganhar nome, foi embora e deixou o Remo aqui fudido na Série A. Contratou uma porcaria de um zagueiro desse aí, um merda de um zagueiro desse. Horroroso, ruim. A situação do Remo é tão ruim que eu coloquei Jadson, né? Coloquei aí João Pedro e Tassano tava no banco, né? Aí o cara escroteia com o torcedor que paga o salário dele. Esse torcedor que hoje tá de folga puto da vida, que amanhã vai trabalhar fumado e que ele tá ganhando seus 100, 120 mil. A Ascom, do Clube do Remo, assessoria de comunicação, veio dizer que não compactua com o ato do Tassano, que é onde respeita o clube. Bom, eu acho que a Ascom deveria entrar em ação mais vezes, porque o presidente do clube desrespeita o torcedor todos os dias. Então acho que a Ascom deveria ser contra o presidente. Lógico que não vai ser, porque é uma assessoria de comunicação, né, que faz parte de um elo da presidência. Mas se for parar para pensar, o presidente do Remo desrespeita o torcedor todos os dias. O Bainão caindo aos pedaços, a sua parte externa. O Remo vem perdendo aí, parece que não está acontecendo nada com o Remo. O Remo está praticamente ali rebaixado e parece que não está acontecendo nada. O Remo não ganhou o Paraense, não aconteceu nada, não ganhou a Copa Norte, inclusive vai jogar com o Galvez agora no meio da semana. Um jogo que não vale nada, um jogo com o Galvez não vai valer nada. Imagine esse jogo, o nível, né? Para quem for para esse jogo aí, é duas coisas. Ou não tem amor à sua vida, ou já tá morto e não sabe. Com todo o respeito ao torcedor que vai para esse jogo aí. Então, acho que a Ascom deveria entrar em ação mais algumas vezes, né? Para falar algumas coisas do clube. É o presidente que manda na Ascom, né? Então fica complicado. Eu acho que é o momento certo para demitir o Tassano. O jurídico do Remo, que é muito bom, por sinal, achar alguma brecha e demitir esse cara. Já que os incompetentes do Bainão, Tonhão, Glauber, o outro lá, Milton Campos e o Manelzinho, aquela galera de Urubu, né? Que tem dentro do Bainão, acho que era hora de demitir o Tassano. Já que vocês são irresponsáveis, estão sendo, foram no início e vão continuar sendo até o final da Série A pelo jeito, são um bando de frouxo, bando de bunda mole que tem dentro do Remo, não tiveram a capacidade de emitir esses caras, teve a capacidade de renovar contratos, deixaram o Braz mandar e desmandar aqui, esse novo Carlos Vive também é outro morto dentro do Remo. De primeiro ganhar uma aí, né? Já que o cara praticamente forçou a sua saída de forma sem pensar, já pediu até desculpa nas redes sociais, deve ter visto a merda que fez. Acho que é hora do jurídico do Remo aí também entrar em jogo e conseguir demitir o cara, já que os incompetentes do Bainão não conseguem fazer porra nenhuma. E aí a assessoria jurídica do Clube do Remo, que é competente, fazer algo para o Remo desinchar, né, essa folha e de bocado de jogador horroroso, bocado de jogador pilantra que tem dentro do Clube do Remo. Falando em jogador ruim, falando em jogador que não tá nem aí pro clube, Panagiotis é outro. Hoje nas suas redes sociais, uma fotinha ali no perfil, na beira de uma piscina, acho que é com uísque na mão, alguma caralho ali, uma bebida. O cara é ser humano, as redes sociais é dele, ele posta o que ele quer. Tá. Mas porra, a torcida do Remo tá ferida, machucada. A torcida do Remo, ela tá sentida. Acabamos de perder mais um jogo, estamos praticamente rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro e o cara postando fotinho.
Acho que deveria ter um pouco de respeito, já que ele ganha aí uma bagatela de mais de 200 conto por mês, sem fazer porra nenhuma. Né? E não se tem respeito. Mas isso aí é mais um exemplo. Eu não sei nem se vai servir de exemplo para alguns, que quando chega aqui treinador, jogador, fica puxando o saco dos caras. Acho que tem que se elogiar quando o cara tá servindo. E quando não tá servindo, tem que criticar. Até porque eles ganham muito bem em dia, inclusive até bicho, para perder partidas. A outra coisa é o Léo Condé. O meu saco com o Léo Condé já foi pro espaço há muito tempo. Já tá chato a gente pedir o Pico no time. Ontem o Pico entrou em 5 minutos, jogou mais do que o Zé Ricardo a partida toda. Demora para mim. Ele foi pro intervalo e voltou com o mesmo time. O que, que ele viu de bom no Remo no primeiro tempo? Para voltar com o mesmo time. Sabemos, Léo Condé, eu sei que tu me assiste, que o time do Remo é ruim, que tu não formou esse elenco. Entendo. Mas tu consegue deixar pior. Tu conseguiu deixar o time do Remo pior do que pode ficar porque o time do Remo é ruim. E aí o cara vai pra entrevista, pra coletiva, pra falar isso aí, ó. Léo Condé sobre a ausência de Pico no time titular, né? Achei na internet isso aí, tá? Inclusive, é o arroba aqui, Clube do Remo da. Clube da tua história, né? Que hashtag muito legal isso aqui. Tá? Parabéns para o cara que fez essa arte. Ou pra moça que fez essa arte, né? Não sei quem foi. Mas tem no máximo de respeito pelo torcedor. Mas a gente tá no dia a dia observando. Acho hoje, no meu entendimento, que o Zé Welles e o Patrick estão bem. Ficaria muito pesado se eu colocasse mais um volante com a característica dele. Eu vou desmistificar isso aqui bem rápido. Pô, se o Zé Welles e o Patrick têm a mesma característica, o Zé Ricardo, qual é a característica do Zé Ricardo? Ele virou meio ofensivo. O Zé Ricardo agora virou um MC, que é o meio campo, que ajuda estaticamente o time. Logo do lado direito aí da tua tela, Zé Welles e Pico são primeiro volante. Patrick, ora segundo, ora primeiro. Já o Zé Ricardo consegue pisar um pouco mais à frente. Por isso, opção por ele e não pelo Pico, pra gente tentar pressionar um pouco mais a saída de bola. O cara quer fazer a gente de otário, só pode. Mas é mais um treinador que tá usando essas prerrogativas de falar essas merdas na coletiva, porque ninguém dentro do Remo entende o que eu entendo, modéstia à parte. Então ele consegue enganar o Tonhão facilmente. Com essas palavras aí, porque o Tonhão não entende nada de futebol. Os dois vice dele também. Aí eu vou perguntar quantas vezes o Zé Ricardo pisou na área do Cruzeiro ontem. E eu já vou responder, nenhuma. Quantos chutes a gol o Zé Ricardo deu? Qual é a pressão que o Zé Ricardo fez lá na frente? Nenhuma. E o Pico ontem, 4 desarmes, 4 chances de desarme, desarmou 3. Então cai à tona as mentiras. Mas o Pico é um bom jogador, tem boas capacidades, tem muitos jogos pela frente. Vai acabar o campeonato, é a contratação mais cara da história do Remo. Não vai jogar. Vai desvalorizar, o Tonhão é tão burro que ele não consegue enxergar isso, que o jogador que ele pagou 9 milhões vai desvalorizar no mercado. E o Remo vai acabar vendendo um cara desse aí, ou segurando, e não vai ganhar nada, vai perder dinheiro. Porque a contratação mais cara da história do futebol do Norte é banco. Do banco, inclusive. Banco do banco. Banco do banco. Isso é um absurdo. Se eu sou presidente do clube, o cara vai ter que escalar ele, queira ou não. Até porque ele não tá numa má fase. Ele é mais jogador que o Zé Welles, que o Patrick e que o Zé Ricardo. Mas o cara é banco do banco. Vai ter um momento que vai jogar Pique e Zé Welles, por exemplo. Esse momento não chega. Quando é que vai chegar esse momento? Quando o Patrick, o Zé Ricardo e o Zé Welles se baterem? Daqui a pouco eu vou falar sobre contusão. Acho que o Remo tá bem, servido na posição. Não, tá demais, tá bem servido, tá ganhando todos os jogos, Léo Condé. São 3, 4 volantes de boa capacidade. Talvez uma hora ou outra, talvez uma ou outra posição, até pelas lesões a gente sentiu falta hoje, mas não foi essa. Sabe, a verdade é que quando o Léo Condé dá uma entrevista, parece que eu tô indo pro funeral. Porque parece que alguém morreu, que a cara dele é uma cara de derrotado, uma cara do Remo. Na verdade, ele tem a cara do Remo hoje. Uma cara de um clube derrotado, de um clube que não consegue vencer ninguém. E fica dando desculpinha. E o presidente do Remo, ó. Eu falei isso aqui lá atrás, na derrota, eu acho que foi contra o Santos, que o Léo Condé não iria ser demitido, que não iria dar em nada. E a prerrogativa agora é porque ganhou do Bahia e está praticamente classificado para as oitavas de finais. E vão usar isso
a parada pra Copa do Mundo. Aí, como não vai ter jogos, não vai ter pressão. Aí ele vai fazer que trabalha e finge que engana a gente, vai enganar um bocado, mas a mim e vocês que são inscritos no canal, ele não vai conseguir enganar. E vai levando, vai empurrando com a barriga, né? 25 rodadas para ganhar 12, depois 24, 23, 22, 21, 20. Quando vê, não tem mais chance, o Remo não ganha de ninguém. As contratações devem vir, e se vier não serão de qualidade, porque quem que vai vir para um jogo, para um time de primeira divisão na lanterna da competição? É só bomba. Remo contratar 7 ou 8, que precisa contratar uns 7 ou 8, se prestar um ou dois, é muito. E para piorar, o Remo está perdendo jogadores por lesão, porque o treinador não consegue enxergar que os jogadores estão extenuados. Contrataram o Matheus Alexandre para quê? Um assadinho ontem morto em campo. Troca o cara, coloca o Matheus Alexandre. O Vitor Bueno voltou de lesão, se bateu em 20 minutos por quê? Forçaram o cara. O Talhari estava mancando em campo e não observou. Por que ele não colocou o Poveda e o Aleph Manga antes no jogo contra o Red Bull? Desculpa, contra o Bahia. Sendo que o Talhari tinha corrido tudo contra o Red Bull. Ele não consegue observar, ele não consegue fazer a leitura. A única leitura que ele consegue fazer é em cima do Rogério Ceni, que é o tapado, né? Porque perder taticamente pro Léo Condé tem que ser muito tapado. E o Léo Condé não consegue fazer a leitura de jogo. Ontem, eu assistindo o jogo, eu falei, é tão fácil cravar o que vai acontecer no Remo, que eu falei, ele vai voltar com o mesmo time, porque ele acha que tá tudo certo. O Remo não deu um chute no primeiro tempo, não ameaçou, o Zé Ricardo não pisou uma vez na área adversária, coisa que ele falou na coletiva, e ele voltou com o mesmo time. Aí o Remo perdendo, não deu um chute, não faz nada, ele mantém o mesmo esquema. Muda a porra do esquema. Faz alguma coisa pra confundir o teu adversário. Nem que tu venha te confundir pra ser obrigado a confundir o adversário. É a mesma coisa. É a mesma draga, é a mesma história, sabe? São as mesmas coisas de sempre e não muda absolutamente porra nenhuma. 26 de abril, galera. 26 de abril. O Remo a passos largos e muito largos para voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro e não se tenta alguma coisa. É uma omissão que eu nunca vi na minha vida. Nem na Série D o Remo era tão omisso assim. Que o Remo podia patinar, errar, contratar um bocado de bomba. Mas era a Série D, mas os caras tentavam sem dinheiro. E agora tem dinheiro, ninguém tenta nada, ninguém dá uma explicação, não aparece ninguém. É uma falta de respeito com o torcedor do Clube do Remo. É uma indignação. E eu venho gravar vídeo aqui praticamente todos os dias e a gente não consegue ter um minuto de paz. Esse minuto de paz, quando teve, foi contra o Bahia, a gente imaginou, porra, psicologicamente o time vai crescer contra o Cruzeiro. O time desabou. O Cruzeiro foi senhor, dono das ações. Olha que nem ofereceu muito perigo ao Remo. Mas tocou a bola na malandragem do Gerson, né, na malandragem dos seus jogadores experientes. E a zaga do Cruzeiro em alguns momentos titubeando, falando, Leão, faz um gol em mim aqui pra mim não quebrar o tabu. Leva um empate pra ti que te serve. E o Remo nada, nada. Uma bagunça em campo. O lateral esquerdo não vai uma no fundo. O Marcelinho ontem estourou a musculatura. A zaga, hora ou outra, doida para entregar um gol. Zé Wellison. Zé Ricardo matou mais uma vez. Patrick Picanha mais uma vez tentando fazer algo sozinho. Aleph Manga entrou mal. Parece um arranque de balsa morto em campo. Poveda, deu para ver realmente porque é banco do Talhari. O Jajá, o triatleta, pedala, corre nada. Entendeu? Diego Hernandes da entrou, tentou alguma coisa, outra coisa que. Se tu não tem meio campo, Léo Condé, por que tu não colocou o Diego Hernandes no meio campo? Tu não queria jogar com 3 volantes? Deixaria. Pô, até parece assim, prepotência da minha parte tentar explicar algo para um treinador de futebol. Mas se ele jogou com 3 volantes e ele não tem o meio armador, liberaria o Diego Hernandes como meio campo, já que ele tem uma habilidade a mais. Deixaria lá o teu querido Zé Wellison junto com o Zé Ricardo, teu queridinho, teu novo namorado agora, Zé Ricardo e o Picanha, e jogaria com 2 atacantes. O Poveda e o Jajá, que o Pikachu é outro também, que pelo amor de Deus. Mudaria o sistema tático para tentar algo, para enganar o Cruzeiro. Mas não consegue observar, não consegue mudar nada. E ele fala que tá todos os dias no banho. Tá para quê, mano? Para ganhar dinheiro. Porque para ganhar jogos, até agora, só ganhou do Bahia e mais nada. Até na Copa Verde nós já fomos eliminados.
É a realidade, galera, nua e crua do nosso clube. Infelizmente é isso. Não tem como falar algo ao contrário. Não vou dizer que o Remo está rebaixado, porque nós já conseguimos alguns milagres no nosso clube, graças a Deus. Mas que o Remo está a passos largos, muito largos, para ser rebaixado e afastando o milagre. Essa é a grande realidade. Galera, deixa o like, o vídeo ficou um pouco mais longo. Por favor, se inscreva no canal, não custa nada. Se torna membro do canal, faz um superchat aí, né? Ajuda aqui a gente no Instagram. E vamos pra cima, galera, na luta. Porque o canal começou lá na Série C. A gente não vai abandonar agora. Mas que é muito triste o Remo disputar uma Série A apenas para não cair, não ganhar nada no ano. É realmente desmorecer o torcedor e a minha pessoa também. Valeu, galera. Até mais tarde. Fui.